Da próxima vez que aquele seu amigo socialista perguntar onde o Ancapistão já foi implementado, responda: In Italia, tu maleretto! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O anarcocapitalismo possui muitos críticos. Desde marxistas até alguns liberais mais desavisados, muitos afirmam que a existência de um livre mercado e da propriedade privada está condicionada a um aparato estatal coercitivo. Assim, existem por um lado os robesianos que acreditam que uma anarquia faria surgir um cenário de guerra de todos contra todos. Por outro lado, outros apostam que o desaparecimento do Estado faria surgir uma sociedade comunal, erguida e administrada por operários, ostentando a foice e o martelo. Mas nenhum desses cenários se mostrou verdadeiro no mundo real. Principalmente quando, por um golpe do destino, uma região italiana conseguiu se tornar a primeira república anarquista da Europa. Estamos falando da República Italiana da Cospaia, da qual nem você nem aquele seu professor de história ouviram falar. Mas calma, pequeno libertário, porque nós estamos aqui para corrigir isso. Com uma extensão de terreno bastante limitada, apenas 330 hectares ou aproximadamente 815 acres, a população da Cospaia era cercada por uma míriade de estados papais. E sua sorte foi lançada justamente quando o Papa decidiu realizar um empréstimo com a família Médici, dando como garantia a cidade de Borgo San Sepolcro e vizinhanças. Após 10 anos, os estados papais pagaram o empréstimo. E fiscais tanto de Florença quanto dos estados papais concordaram que uma das novas fronteiras entre os estados seria um rio do Alto Tibério. Mas os fiscais cometeram um erro ao pensar que só havia um rio na região, quando na verdade o rio se dividia em dois, bem onde a vila da Cospaia estava localizada. Ou seja, os burocratas fizeram a divisão das terras nas coxas, algo típico de agentes estatais. Como resultado, a área da Cospaia acabou por estar fora da jurisdição tanto dos estados papais quanto da República de Florença. Deixo você adivinhar. O que será que aconteceu quando a população local percebeu que eles não tinham mais um estado para chamar de seu? Vou te dar uma dica. Os habitantes de Cospaia imediatamente começaram a choramingar, dizendo: "Oh, mas sem o estado, quem construirá as estradas?" Bem, se você acreditou nisso, pode passar ali no estábulo mais próximo para retirar sua ferradura pública, gratuita e de qualidade. Na realidade, os habitantes viram-se mais do que felizes com aquele golpe do destino e imediatamente declararam seu território como uma terra independente. E assim, com isso, Cospaia não tinha mais uma autoridade política coercitiva, nem um rei ou lorde a quem dobrar os joelhos, sendo que as decisões, quando estritamente necessárias, eram discutidas por uma assembleia de anciãos sem qualquer poder de império. E a experiência foi bela e duradoura, tratando-se de impressionantes 385 anos do melhor desfrute da liberdade humana. A liberdade econômica trouxe frutos invejáveis. Sem sequer depender de uma moeda ou de uma monstruosidade chamada Banco Central, Cospaia, em 1574, deu início ao cultivo do tabaco, oferecendo aos seus vizinhos um produto que ficaria famoso por sua qualidade. Não só isso, mas já naquela época haviam diversas restrições legais na Itália contra o tabaco. Mas como Cospaia era uma anarquia, eles faziam questão de nadar de braçada na demanda pelo seu valorizado produto. Até mesmo os judeus foram atraídos pelo lucrativo investimento no tabaco de Cospaia. Judeus que, não custa lembrar, eram alvo frequentemente de políticas discriminatórias na Europa. Assim, uma vez que os estados vizinhos frequentemente hostilizavam os judeus, e dado que esses mesmos estados reduziam a oferta de tabaco a partir de suas leis coercitivas, Cospaia simplesmente tinha tudo para usufruir dos inúmeros erros dos seus vizinhos antiéticos. O lema da comunidade era Perpetua et firma libertas, uma frase que foi fixada no alto da igreja local, e que significava eterna e firme liberdade. Do lado de fora, nem todos apreciavam aquele arranjo. Os estados vizinhos muitas vezes rotulavam Cospaia como uma terra sem lei e um antro de contrabandistas. E as acusações, em certo sentido, eram verdadeiras. Sem leis positivadas, quando havia um conflito, este era mediado pelo padre ou pelos árbitros locais que ostentavam a reputação de serem homens justos. Além disso, não haviam impostos em Cospaia. Só por isso já podemos ter uma noção de como os chefes vizinhos se sentiam incomodados ao ver homens pacíficos fazendo comércio e enriquecendo sem serem pilhados pelo Leviatã. Infelizmente, porém, essa história tem um fim. Ocorre que um acordo nefasto entre o Papa e o Grão-Duque de Toscana promoveu um bloqueio comercial contra Cospaia e forçaram os moradores a abdicar da sua preciosa liberdade, pondo fim a uma experiência de 385 anos de um próspero Ancapistão. Não fosse esse ato imundo, talvez hoje Cospaia fosse um lugar similar a Liechtenstein. De qualquer forma, não há dúvidas que a prosperidade capitalista reinaria ali até os dias de hoje. Se há um inferno, ao menos os malditos covardes que agrediram Cospaia sejam contemplados com o pior que Satanás pode oferecer.
Mas apesar dos pesares, mesmo essa agressão injusta não tirou da população o desejo por liberdade. E ainda hoje os locais promovem festas e comemorações para celebrar os anos áureos de sua liberdade. Os temerários críticos da liberdade certamente não tardarão de usar esse exemplo para afirmar que a liberdade não dura e que um Estado violento pode ameaçar o Ancapistão assim que ele for instalado. No entanto, não é esse o ponto. O ponto é que Cospaia mostrou um grande caso de sucesso que durou quase 4 séculos. Isso já é mais do que a maioria dos países pode apresentar em sua defesa. Além disso, 4 séculos de liberdade é melhor do que nenhum. Dessa forma, mesmo que um fruto do Ancapistão pudesse cair após 500, 600 anos, ainda assim o esforço teria o mérito de retirar das garras do Leviatã inúmeras gerações de homens pacíficos que poderão prosperar em paz sem terem seus bens e suas vidas confiscadas arbitrariamente. Agora, após ver toda a prosperidade conseguida pelos empreendedores e comerciantes de Cospaia, fica a pergunta: o que seria possível alcançar a partir dessa mesma liberdade nos dias de hoje? Imagine quanto uma Cospaia atual não poderia prosperar com as facilidades de se fazer negócios advindos da internet e dos transportes mais eficientes. Imagine poder contornar todos os meandros fiduciários e operar diretamente com Bitcoin direto do marketplace da Cospaia. Só de se pensar já chega a escorrer aquele suor hétero dos olhos. Enfim, se podemos dizer algo depois dessa importante lição dos italianos da Cospaia, é que o Ancapistão não é só possível, como já foi implementado e conta com quase 400 anos de sucesso. E isso é mais do que qualquer estatista imoral possa afirmar dos seus imundos estados, principalmente quando o estado é governado pelos seguidores de Karl Marx. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Lieber e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!